E aí, minha gente, como é que vocês estão? A paz de Cristo. Aqui é Arthur Malheiros, mais um vídeo pra vocês sobre essa série que nós estamos falando aí sobre a Bíblia. Antes de mais nada, eu quero pedir pra você se inscrever no canal, dar um like, compartilha com seus amigos, assiste os outros vídeos dessa série, eu tenho certeza que você vai gostar. E me siga nas redes sociais também, me acompanhe, para que você não perca nada do que nós venhamos a preparar aqui e postar pra vocês também, tá bom? Hoje nós vamos falar, minha gente, sobre um tema que ele gera uma certa discussão às vezes, mas que ele é muito importante para todo cristão entender. Nós vamos falar aqui sobre o quê? Nós vamos falar sobre o cânon bíblico, tá bom? O que é cânon? Por que os livros que estão na Bíblia foram escolhidos? Por que exatamente? Nós vamos falar um pouquinho sobre tudo isso, sobre o Antigo Testamento, sobre o Novo Testamento. Espero que você saia com a mente mais clara do porquê a Bíblia é composta pelos livros que a compõem, né? Então, basicamente é isso. Esse vídeo ele pode ser um pouco mais longo do que os outros que nós fizemos até agora nessa série, porque é bastante coisinha que a gente precisa explicar. Eu tento não ser muito redundante e entrar a fundo em qualquer coisinha que eu venha falar para vocês, mas nesse vídeo existem vários pontos, na verdade, você precisa saber para você estar embasado e para você entender como que esse cânon foi formado. Mas basicamente, vamos começar do início. Essa discussão de cânon bíblico, do porquê que os livros que compõem a Bíblia, porque foram eles escolhidos, é o que muitos teólogos vão chamar ali de o problema do cânon. Mas, antes de qualquer coisa, vamos falar sobre essa palavra que eu tô repetindo o tempo todo aqui, talvez você nem saiba o que significa. Mas cânon, segundo o professor Eugene Urich, professor americano, né? Essa palavra ela tem uma origem semita judaica, né? Então, o seu significado é vara ou vara de medir e régua. Aí o que acontece? Por vara e régua, foi interpretado como se fossem normas ou padrões. E normas e padrões, normalmente eles estão numa lista. Então, ficou-se entendido como cânon, como sendo a lista de livros que compõem a Bíblia, tá? Então, basicamente é isso que significa essa palavra. Então, quando alguém for falar para vocês, o cânon, são os livros que compõem a Bíblia, tá bom? Acho que uma coisa que é importante a gente deixar bem claro é que algumas pessoas podem achar que a Bíblia ela apareceu miraculosamente, de forma mágica, mística talvez, nas mãos de alguém, em algum momento, e apareceu pronto. Não foi assim que funcionou. Ao definir o cânon, principalmente os cristãos lá do primeiro e do segundo século, eles foram reunindo, traduzindo, discutindo, estudando os escritos antigos, os escritos dos profetas, os escritos dos apóstolos, identificando as veracidades tanto histórica quanto arqueológicas, né? Quanto a inspiração divina dentro de cada um desses escritos, né? A principal forma de você identificar e aceitar a canonização de cada um dos livros que compõem a Bíblia é identificando a inspiração divina, né? E a precisão doutrinária dentro de cada um, ou seja, os livros que compõem, eles não podem se contradizer. Esse é o princípio básico, a não contradição dos livros entre si. Se você ler a Bíblia toda, você vai ver que a Bíblia ela não se contradiz. Talvez um texto possa dar a entender que se contradiz, mas na verdade não. Normalmente se você pesquisar dos originais ou se você ler o contexto, você vai ver que não. Tá bom? Agora nós vamos entrar no assunto do cânon propriamente dito. Então vamos falar do cânon do Antigo Testamento, ou seja, os livros que compõem o Antigo Testamento. Eu vou fazer essa divisão para não ficar muito complexo, porque são duas formas diferentes que foram estruturados, né, esses versículos. Esse cânon do Antigo Testamento, por alguns teólogos, em alguns livros, talvez você leia como cânon veterotestamentário, tá? Cânon veterotestamentário. Não ri, não, que é palavra difícil, quase embolei a língua aqui. Que é só pra dificultar mesmo, porque é só falar os livros do Antigo Testamento, né? Eu acho importante mencionar esses termos, talvez que alguns teólogos, alguns livros você possa ler, só para você entender o que realmente significa, tá? Mas acho que é melhor, quando a gente vai falar de cânon, a gente começar na forma de a sua transmissão. Como assim transmissão? Como que essas histórias, como que foram passadas adiante?
tá? Culturalmente falando, a transmissão oral, ela era o que era mais praticado, obviamente, antes da transmissão escrita. Tá? Acho interessante quando a gente fala de transmissão oral, porque Salmos 44:1, importante aqui uma coisinha. Salmo não tem capítulo, tá? Não vai te levar para o inferno você saber disso. Mas Salmos não é um livro, é uma coletânea de músicas, tá? Então você não fala Salmo capítulo 44, versículo 1. Você fala o Salmo 44, versículo 1, tá? Assim, se você falar capítulo não é o pecado, né? Mas é só a nível de curiosidade, né? Questão de literatura. Em Salmo 44:1 tá falando assim, ó. Com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus, os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizastes no tempo deles, nos dias da antiguidade. Aqui ele tá dando um exemplo dessa transmissão oral, que era uma coisa muito tradicional naquela época, antes de ter praticamente, propriamente dita, a arte da escrita, né? A transmissão através da escrita. Paulo Won, ele tem um livro excelente livro, que ele se chama E Deus Falou na Língua dos Homens. Esse livro, para você que está interessado na história bíblica, como que ela foi montada, gente, por favor, adquira. É muito bom. Eu vou deixar um link para esse livro aqui embaixo na descrição do vídeo e você pode comprar ele lá na Amazon, tá bom? Eu recomendo muito e você não vai errar se você comprar, tá bom? Paulo Won, ele vai nos lembrar, digamos assim, muitas histórias, por exemplo, e mitos antigos foram utilizando desse mecanismo, dessa transmissão oral. Somente depois de muitos anos, com o desenvolvimento da escrita, é que essas histórias foram transcritas, né? Um exemplo, por exemplo, a epopeia de Gilgamesh e os mitos babilônicos de Enuma Elish, por exemplo. São dois escritos que eles têm basicamente a transcrição de histórias que foram transmitidas ao longo dos anos pela transmissão oral. Mas talvez aí existe aquele questionamento clássico. Beleza, transmissão oral, mas transmissão oral tem problema, né? Não vai virar um telefone sem fio aí, por exemplo, né? Aquele negócio de por exemplo, uma pessoa falou uma coisa e falou para outra, e falou para outra, e chegou lá na ponta, é uma coisa totalmente diferente do que foi falado lá no início. Na Bíblia, algumas pessoas podem usar isso para tentar invalidar, né, o que foi falado. Mas não vai invalidar. Por quê? A transmissão oral naquela época, é uma coisa que a gente precisa deixar bem claro, era uma questão já cultural. É uma coisa que estava dentro da cultura daqueles povos. Tá? Hoje em dia, nós temos, de certa forma, um vício, digamos assim, que nós temos tudo registrado. Por exemplo, quando a gente está falando de um povo hebreu, por exemplo, uma família típica hebraica, a transmissão oral era uma coisa cultural. Um pai, por exemplo, ele ia contar a história de Noé para o seu filho, ele conta a história de Noé, que o pai dele contou para ele, e ele conta várias vezes durante a vida. Ele vai contando, vai contando, vai contando. Então é uma coisa que fica gravada na mente dessas pessoas. Uma coisa que não se perde com tanta facilidade. Tirando o fato de que não são histórias de uma complexidade muito grande. São histórias relativamente simples. A história de Noé, por exemplo, é uma história relativamente simples. Deus viu o mundo, não achou ninguém que o agradasse, encontrou Noé, ele resolveu que ele ia destruir o mundo, falou para Noé construir o dilúvio, inundou tudo, Noé saiu, e tá todo mundo feliz. Então não é uma história de uma complexidade muito grande também. Um outro fator, a gente pode perceber, o Antigo Testamento ele está claramente conectado. Não tem brechas no Antigo Testamento. Por exemplo, você não vai encontrar um texto que aparentemente ele está fora de um lugar. Não tem isso. Tudo faz um sentido lógico. Tudo que compõe aqueles escritos, tudo que está escrito lá, tudo que foi transmitido oralmente e depois transcrito, faz sentido entre si. Não tem nada que, isso daqui tá estranho. Será que era para estar aí mesmo? Não tem nenhum. Então, essa é uma comprovação, por exemplo, que você mesmo pode tirar. Você não precisa até estudar uma arqueologia, uma história da vida. Você não precisa. Se você ler, você vai encontrar que não tem os pontinhos ali que não fazem sentido. Outra coisa é que, por exemplo, escritos antigos comprovam algumas dessas histórias. Por exemplo, existe uma pedra, que é uma pedra egípcia, se chama Estela de Merneptah. Essa pedra ela tem uma gravura, tem os hieróglifos. Elas têm os hieróglifos. Dentro das histórias contadas, conta, por exemplo, a história do povo de Israel.
basicamente. E conta como um povo estrangeiro que estava vivendo no meio dos egípcios. Então, aí a gente está contando da história pré-êxodo do Egito, por exemplo, antes de o povo ser escravo efetivamente. Essas pedras, as histórias até mesmo de outras civilizações vão comprovar, né, a precisão histórica daquilo que está escrito na Bíblia. Também na epopeia de Gilgamesh, por exemplo, vai contar basicamente a história de um homem que construiu uma arca para sobreviver a um dilúvio, né? Então a gente tem alguns exemplos aí. Entrando no assunto do cânon em si, vamos sair um pouquinho aí da questão da veracidade e vamos falar sobre o assunto do cânon em si. Parte dos livros que compõem o Antigo Testamento, eles foram redescobertos, digamos assim, não necessariamente organizados, tá? Não estou falando que o Novo Testamento, o Antigo Testamento, ele foi montado naquela época, mas ele foi redescoberto mesmo, essa é a palavra. Por quê? Porque eles haviam sido perdidos por algum tempo. Quando o povo abandonou a Deus, se perderam as escrituras e foram reencontradas no período de Esdras, né? Então, por exemplo, 2 Reis 22:8, ele fala: então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor, né? Então, eles foram reencontrados nesse período. Esse livro da lei aqui que vai citar nesse versículo de 2 Reis, a gente pode entender como sendo, por exemplo, o Pentateuco. Entendemos que no tempo de Jesus, por exemplo, os livros que compõem o Antigo Testamento, ou para a Bíblia hebraica, o Tanar, que eles chamam, né, já estava completo, né? No entanto, nesse trecho específico da Bíblia, a gente está falando principalmente de um Pentateuco. O Pentateuco, a gente dá a entender a Torá para os judeus, tá? O testemunho mais antigo com relação a como surgiu a coletânea de livros aí da Bíblia hebraica é um tanto quanto, eu acho interessante, porque a gente fala dos livros apócrifos, por exemplo, da Bíblia católica, como se eles tivessem, como se tivesse tipo uma demonização, digamos assim, em cima daquilo. Só que eles têm o seu valor histórico. Uma história que se conta em 2 Esdras, conta que durante 40 dias, 94 livros foram escritos, ditados por Esdras, através de uma inspiração divina. 24 desses livros foram distribuídos ao povo e os outros 70 foram distribuídos apenas aos mais sábios. Somente os mais sábios do povo poderiam ler esses livros, e por isso que o pessoal tem essa história, digamos assim, de que a Bíblia hebraica tem os 24 livros, né? No entanto, acho que é mais interessante, ao invés de a gente se basear em apócrifos, acho que é mais interessante a gente se basear no que na cultura mesmo, na cultura antiga. Por exemplo, a Bíblia hebraica, ela utilizou principalmente a Torá, o Pentateuco, como sua base, e ao longo dos anos foi se adicionando, né, os escritos de outros profetas, né? Existe um livro na cultura dos judeus que se chama Talmud. Você não sabe o que é o Talmud? Ele é basicamente um livro com uma coletânea de discussões dos judeus com relação à lei, à ética e à cultura judaica. E dentro de um desses escritos, dessas coletâneas, tem um livro chamado Baba Batra, alguma coisa assim. Nas passagens 14b até 15a, ele vai contar e explicar como que está sendo feita essa divisão desses livros. Então, como que vai ser feita essa divisão da Bíblia hebraica? Basicamente, a gente tem um sistema que a gente vai chamar de sistema tripartite. Por que tripartite? Porque é dividida em 3 partes. Três, partite, parte. Que partes são essas? Nós vamos ter a Torá, profetas e os escritos. A Torá, os 5 livros de Moisés, a lei, Pentateuco, os 5 primeiros livros. Depois nós vamos ter os 8 livros dos profetas. Tá? Nós vamos ter o que nós chamamos de profetas anteriores, tá? Que vai ser Josué, Juízes, Samuel e Reis. E os profetas posteriores, que seriam Isaías, Jeremias, Ezequiel e um livro que é chamado Livro dos 12. Esse Livro dos 12 ele vai ser composto pelos profetas menores, que a gente citou. Então, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, basicamente. Então, ele vai falar cada um desses 12 profetas, e tem também os escritos. O que são os escritos? Eles também são chamados de hagiógrafos, que contemplam basicamente os outros livros não citados, né? Então, ele vai falar de Ruth, Esdras, Neemias, Ester, Crônicas. Ele vai falar dos livros poéticos ou
ou sapienciais, né? Que dependendo do pregador ou do ministro, ele pode utilizar esse nome. Acho que é bastante curioso a gente mencionar o sistema tripartite, Torá, profetas e escritos, porque o próprio Jesus ele vai mencionar essa divisão. Em Lucas 24:44 ele vai falar: e disse-lhes, foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, profetas e nos Salmos. E aqui Salmos ele vai dar a entender, né, os escritos ou os agiógrafos, né, que fazia parte dessa divisão trina aí, 3 partes da Tanar, no caso, né, da Bíblia hebraica. Algumas vertentes aí vão falar que, por exemplo, não são 24 livros, são 22 livros. Mas isso é só porque ele vai entender como Esdras, Neemias e Esther como um livro só. O conteúdo seria basicamente o mesmo, tá? Aí talvez você se pergunte, beleza, foi em Esdras lá que aconteceu isso tudo, que reencontrou o Pentateuco, a Torá, a lei de Deus, e que os restantes dos livros foi escrito, mas Esdras está lá no início da Bíblia. Como assim? Logo no início de Esdras, capítulo 1, no versículo 1, ele vai falar: para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. O que eu quero dizer com isso? A Bíblia ela não está necessariamente em forma cronológica. Tá bom? A Bíblia ela está estruturada por basicamente gênero literário. Tá? Então você vai ter a Torá, que você vai ter ali os livros da lei, né, escritos por Moisés, e eles têm todos a sua semelhança e a história do surgimento do povo de Israel. Tá? Nós temos ali, por exemplo, os livros históricos que vão contar histórias do povo, os livros sapienciais ali, ou os livros de sabedoria, os livros poéticos que vão ter poesias, vão ter provérbios e etc. Tá? E basicamente os profetas. Tá? Então, não está em forma cronológica. Existem Bíblias hoje que você pode comprar que elas estão. Né? Então, acho que se você tiver interesse, se você pesquisar um pouquinho qual que é essa cronologia, vai achar bastante curioso. Por exemplo, Jó. O Jó está lá no início da Bíblia, por exemplo. Né? Então, é uma curiosidade que eu acho que é válido. Se você tiver, você dá uma pesquisada. Então, acho que basicamente é isso que você precisa saber com relação ao cânon do Velho Testamento, tá? Em outro momento aí eu falo para vocês, por exemplo, Judas Macabeu, o Concílio de Jamnia, que são alguns acontecimentos e pessoas, né, históricas que tiveram uma certa influência na questão canônica, que acho que não precisa necessariamente nós mencionarmos nesse vídeo, né? Senão, até porque ele ia ficar muito longo. Essa coleção, a sua veracidade arqueológica, quando a gente está falando desses escritos, né? A gente vai se basear principalmente nos pergaminhos do Mar Morto, né? Nos escritos do Mar Morto, que a gente chama, que foi descoberto por ali um grupo de beduínos, que são basicamente pastores, tá? Beduínos são os pastores. E algumas centenas de escritos. E esses escritos lá, dentre eles, né, os escritos do Antigo Testamento. Então, basicamente, os escritos dos profetas e os demais escritos, eles foram sendo adicionados ao longo do tempo à Torá, no caso o nosso Pentateuco, né? E pouco a pouco eles foram sendo consolidados na sua estrutura que nós conhecemos hoje como Tanar para os judeus ou como o Antigo Testamento para nós. Então, o Antigo Testamento ele é basicamente vindo da cultura judaica, da cultura dos hebreus antigos, eles que estruturaram a Bíblia, o Antigo Testamento, digamos assim, dessa forma. A gente só copiou. Basicamente é isso. Passando pro cânon do Novo Testamento, tá? O cânon do Novo Testamento, ele tem um pouco mais de polêmica, porque ele é mais novo, ele não tem esse pacto cultural. Um exemplo do Antigo Testamento é que Isaías estava no tempo de Isaías. Isaías escreveu um livro. O pessoal, os cristãos daquela época, cristãos não, né? Os hebreus daquela época, viam os escritos de Isaías e adicionavam esses escritos à sua coletânea de livros que eles leriam. Já no Novo Testamento é um pouco diferente, porque são vários escritos sendo escritos ao mesmo tempo, um evangelho, digamos assim, totalmente novo, entre aspas, né? Então por isso que tem bastante discussão com relação ao cânon, né, do Novo Testamento. Mas uma curiosidade que eu acho bastante legal a gente mencionar é que, assim como o Antigo Testamento, o Novo Testamento também se iniciou pela transmissão oral. Né? Então, por exemplo, os apóstolos, Pedro e etc., eles iam e eles pregavam o evangelho. A transmissão oral. Essa oralidade, esse falar, também está presente, né? Dentro do Novo Testamento, não só do Antigo. Paulo Won,
citando ele novamente, dá o exemplo do livro de Marcos. Historicamente falando, acredito que foi o primeiro a ser escrito, né, mais ou menos lá em 50 depois de Cristo, e nasceu de um compilado, por exemplo, de relatos orais, transmitido por pessoas e testemunhas que acompanharam e viram, né, os feitos de Jesus de perto. Lucas também é fruto de uma pesquisa, o Evangelho de João, ele é fruto das experiências desse próprio apóstolo, né? E Mateus também, só que assim, há controvérsias, né? Na verdade, são meio que controvérsias forçadas. Acho que são vãs discussões mesmo que não precisam ser feitas. O que vale é o que está escrito mesmo, não necessariamente quem escreveu. Hebreus, por exemplo, ninguém sabe quem escreveu, mas a gente continua com ele na Bíblia e a gente valida tudo que está escrito lá como sendo inspirado. Mas a atribuição do livro de Mateus como sendo de Mateus foi feito primeiramente por Papias de Hierápolis. Ele era um escritor, basicamente, do primeiro século, e foi ele que atribuiu a Mateus, né? Mas, tanto faz. Se for de Mateus, se não for de Mateus, o que vale é o conteúdo. Com relação à Bíblia, os primeiros escritos autorizados, digamos assim, ou canonizados da Bíblia foram as cartas de Paulo. Conforme nós vamos lendo, por exemplo, a Bíblia, nós vamos perceber, na verdade, né, que era um costume dos cristãos daquela época lerem as cartas de Paulo perante a congregação. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5:27, está escrito assim, responsabilizo-os diante do Senhor para que esta carta seja lida a todos os irmãos. E não somente aos irmãos, por exemplo, de Tessalônica, porque em Colossenses vai falar o seguinte, depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Bom, foi dirigida a carta de Colosso, mas era para ser lido de Laodiceia e vice-versa, né? Então esse costume, ele era bastante similar, por exemplo, nas sinagogas, né? Então eu falei para vocês alguns vídeos atrás que na sinagoga a pessoa se levanta e lê a Torá em 54 paraxás, não é? O que acontece é que eles estavam praticando esse costume com as cartas de Paulo. Então Paulo enviou uma carta, eles liam essas cartas perante a congregação. Mas não é só esse costume de você pegar e você ler as cartas que vai validar como escritura, não é mesmo? O que acontece é que o próprio Paulo, por exemplo, quando ele escreve as suas cartas, ele reconhece elas como escritura ou mandamento divino. Por exemplo, em 1 Coríntios 14:37, ele fala assim, se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. E não somente Paulo ele atesta isso. Porque, foi Paulo que falou, ele está sendo meio soberbo, ele está falando da própria carta e tal. Não dá. 2 Pedro 3:15 e 16 vai falar, tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu. Com a sabedoria que Deus lhe deu, ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição dele. Perceba que ele fala as demais escrituras, então ele já caracteriza como sendo também uma escritura esses escritos de Paulo, né? Uma coisa que eu acho interessante também mencionar, existe um teólogo romano, o nome dele era Flávio Justino. Ele vai relatar um costume das reuniões cristãs da época e ele conta que eles liam o que chamam de Memórias dos Apóstolos. Aí, nesse momento, nós saímos das cartas de Paulo e nós entramos para os evangelhos, né? Porque de acordo com Larry Hurtado, ele é um professor americano também, essas memórias seriam basicamente os evangelhos, por exemplo, de Mateus e João, né? Que foram escritos por 2 apóstolos, né? E Marcos e Lucas, que eles escreveram posteriormente, né, ao período dos apóstolos. Com relação ao Evangelho de Marcos, existe um historiador do 3º século chamado Eusébio de Cesareia, que ele diria que Marcos ele era um intérprete de Pedro, né, e ele foi escrevendo as memórias do apóstolo, né? Então, basicamente, o Evangelho de Marcos seria as memórias de Pedro com relação ao seu Senhor Jesus. Já o Evangelho de Lucas, por exemplo, entende-se, né, pelo mesmo historiador, né, Eusébio de Cesareia, ele era um companheiro, né, de Paulo e ele deixou escrito todo o Evangelho e toda a história de Jesus que era falada pelo apóstolo Paulo. Basicamente de forma resumida, o cânon bíblico, ele é estruturado dessa forma, ele é explicado, existe Irineu de Lyon,
né, ele escreveu um livro que ele chama de Contra as Heresias, né? Ele deixa bem explícito que só tem valor canônico para compor, ou seja, o Novo Testamento, tudo aquilo que está relacionado direta ou indiretamente aos apóstolos, tá? Então, só pode entrar no Novo Testamento o que vem e provém dos ensinamentos desses apóstolos, né? Então, a partir do segundo século, muita estrutura foi sendo discutida. Existem, por exemplo, existe o cânon muratoriano, o cânon marciano, o cânon eusebiano, que são cânons, né, estruturas do Novo Testamento propostos, né, por essas pessoas, né? Mas o que acabou prevalecendo no final são os atuais 27 livros, né, reconhecidos como canônicos. E só para você saber, eles foram apresentados pela primeira vez na Carta Pascal de Atanásio de Alexandria em 367 d.C. e ele foi oficializado 30 anos depois no Concílio de Cartago, em 397 d.C. Então essa foi a oficialização, digamos assim, dos 27 livros que compõem o nosso Novo Testamento. Então, 3 principais parâmetros que foram utilizados para definir esse cânon. Primeiro, não apresentar dissonância, né, ou contradição doutrinária, né, ou seja, não encontra o que Jesus ensinou. Se foi escrito por um apóstolo ou alguém diretamente relacionado a esse apóstolo, e se esses livros eles eram úteis, né, e relevantes no uso, né, eclesiástico, ou seja, no ambiente ali da congregação, onde você está falando com os fiéis, né, e se eles tinham algum valor nesse sentido. Bom, acho que com relação ao Antigo Testamento, basicamente são esses pontos que eu acho interessante abordar nesse primeiro momento. Paulo Won, no seu livro, ele vai mencionar o Dr. Stephen Kirchner, que ele vai falar assim, ó, a igreja não decide os livros inspirados, apenas reconhece. Ou seja, a inspiração não é atribuída pela igreja. Deus, ele inspira, porém a igreja e os historiadores, eles reconhecem essa inspiração através desses 3 principais pilares que nós falamos agora. Os principais motivos, né, de nós termos um cânon, de nós termos essa estrutura, é para preservar principalmente esses ensinos e combater também os ensinos falsos que surgiram na época antiga. Por exemplo, estava muito forte um ensino, por exemplo, agnóstico, né, naquela época, que pervertia muito o que Jesus falava. Então, transcrever, registrar esses ensinamentos era de extrema importância naquela época. E foi isso que eles fizeram. Nós utilizamos essa definição como a base para a nossa fé. Então, no próximo vídeo a gente vai falar sobre os apócrifos. Como eu falei, tem uma certa demonização feita em cima desses livros por parte de alguns cristãos, mas tem um valor histórico muito grande. Bom, espero que tenha ficado claro para vocês o assunto do cânon. Se inscreve no canal, dá um like, compartilha com seus amigos. Também, por favor, me siga nas redes sociais para você não perder nada do que a gente venha postar eventualmente. E que Deus te abençoe em amor, em graça e entendimento. Valeu!